1, 2, 3, 4. Life recognized. I'm not ready for your surprise. Guide me when darkness and love collide. Boa tarde a todos e a todas. E agora, neste momento, retomando a nossa programação do 2º Seminário Internacional de Educação Profissional de Sergipe, vamos abrir os trabalhos com uma mesa redonda, que vai colocar em evidência o novo ensino médio. Neste momento, convido para mediar esta mesa redonda a professora Ucineide Rocha, coordenadora pedagógica do ensino médio do SENAC São Paulo, Unidade Lapa Tito. Convidamos também o professor Dr. Christian Lindberg, da Universidade Federal de Sergipe. Convidamos também a coordenadora pedagógica dos serviços de ensino médio e professora de inglês da SEDUC Sergipe, Lícia Marta Daniel Oliveira. Convidamos neste momento o professor João Bosco Argolo, da Federação dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Estado de Sergipe. E convidamos neste momento o coordenador pedagógico do SENAC São Paulo, Unidade Lapa Tito, Cláudio Gonçalves. Neste momento daremos início à nossa mesa redonda com o assunto sobre o novo ensino médio. Bom, boa tarde a todos e a todas. É um prazer imenso estar aqui, de volta a Aracaju, uma cidade que eu tenho muito carinho e apreço, onde a minha família mora, e o engraçado de vir aqui para palestrar num momento tão importante, para discutir assuntos tão importantes relacionados à educação. Nesse momento, nós vamos abrir a mesa e agradecer em especial a professora Cristiane pelo convite. Muito obrigada, e que a gente possa ter uma mesa repleta de conhecimentos, informações a respeito desse tema tão importante nesse momento, que é o novo ensino médio. E, para começar, eu gostaria de já solicitar aos nossos convidados da mesa que falem um pouco, de forma muito breve, a sua formação e onde você está atuando nesse momento. Podemos começar com você, professora. Meu nome é Lícia, eu sou professora de inglês da Rede Estadual de Sergipe. Desde 2005, integro o quadro da Rede Estadual de Sergipe. Também fui professora das escolas de rede particular. Passei um bom tempo da minha vida no SESI, que foi onde eu tive o primeiro contato com o novo ensino médio. Então, de 2013 até 2021, eu fiquei como professora especialista nas discussões, nas formulações de discussões sobre o novo ensino médio. Em 2021, eu recebo o convite para integrar o núcleo gestor das escolas em tempo integral e faço parte da coordenação pedagógica. Então, enquanto coordenadora pedagógica, era a minha função pensar em de que forma essa política, de que forma essas metodologias podem chegar até o professor e até a sala de aula. A partir de 2024, eu integro o serviço de ensino médio, ainda no mesmo departamento, só que não mais com as escolas integrais, mas com as escolas em tempo parcial. Então, essa é a minha trajetória dentro da Rede Estadual de Sergipe. Olá, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Christian, peço desculpas ao cerimonial, porque na hora que eu fui convidado para vir aqui para essa mesa, digamos, eu tinha saído. Pronto. Eu sou graduado em Filosofia, sou doutor em Filosofia da Educação pela Unicamp, pós-doutor também em Educação pela Unicamp, e sou professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Sergipe
e coordenador do programa de pós-graduação em Filosofia da Universidade Federal do Sergipe. E o meu vínculo com a educação básica é muito por conta de um observatório que eu coordeno, que é o Observatório do Ensino de Filosofia em Sergipe. Então, por conta disso, a gente tem pesquisado desde 2016, 2017 o novo ensino médio. Boa tarde a todos e a todas. É uma grande satisfação estar aqui com vocês para dividir um pouco das minhas experiências. Eu sou João Bosco Argolo Delfino, faço parte da Federação do Estabelecimento de Ensino Particular do Estado de Sergipe, do Sindicato do Estabelecimento de Ensino Particular do Estado de Sergipe, da Confederação Nacional das Escolas Particulares do Brasil. Fiz parte, até junho de 2024, como membro do Conselho Estadual de Educação, na qualidade de presidente da Câmara da Educação Básica. Lá na Confenem faço parte da Câmara da Educação Básica em amplitude nacional. Nós temos representado o nosso segmento educacional em todas as instituições que solicitam os nossos posicionamentos com relação à educação escolar no Brasil. Estou aqui para dividir um pouco essas nossas experiências com vocês, embora o tempo seja muito curto, mas farei tudo o que é possível para poder abreviar o assunto, que é bastante polêmico. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Cláudio, coordenação pedagógica de uma das unidades do SENAC de São Paulo. Atualmente Lapa Tito, que é a Zona Oeste de São Paulo. Tem algumas especializações, mas eu acho que a principal que me levou para o ensino médio do SENAC é em educação profissional. Eu participei desde o começo das primeiras turmas de ensino médio, já na base da BNCC, então acho que esse debate aqui vai dar para a gente falar bastante coisa atual e futuro também dos nossos jovens. Obrigada a todos. Nós vamos então começar a mesa com a apresentação do Christian, o que o professor traz aí para a gente a respeito do novo ensino médio. Bom, eu vou falar sentado, que é melhor para eu poder administrar tanto equipamento tecnológico que está aqui na minha mão. Então, o novo ensino... Então tá, então deixa aqui. Porque eu tinha perguntado se eu podia... Professor fala em pé, né, Christian? Porque eu tinha perguntado se eu podia ficar em pé. Olha um monte de aluno bonito aí, ó. É hábito de professor falar em pé e mais próximo possível das pessoas. Então, preparei aqui uma apresentação, né? Vou tentar cumprir o prazo, porque também o professor tem um péssimo hábito de gostar de falar muito, né? A profissão nos ensina isso. Normalmente, eu inicio minhas falas definindo o que é o novo ensino médio. Geralmente, eu afirmo dizendo que é um conjunto de leis, de normas, que regulamentam as políticas públicas voltadas para o ensino médio, né, para a última etapa da educação básica, que inicialmente era a Lei 13.415, as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, a BNCC para o ensino médio, o PNLD, né, que está aberto agora, inclusive o edital, e a Política Nacional de Avaliação. Então, esse conjunto de leis que, repito, foram aprovadas em 17, 18 e implementadas nos estados a partir de 2020. Então, a Lei 13.415, rapidamente, teve como foco central a ampliação das escolas em tempo integral. O foco era uma política de fomento. De fato, isso aconteceu, né, principalmente na rede pública, né, nos estados, né, e aqui a gente sempre afirma isso, né, embora tenha sido uma política nacional, mas a gente percebe que os estados do Nordeste sobressaíram em relação com os estados de outras regiões. Então, você vê aqui Sergipe, né, com o último censo, praticamente 1/3 dos estudantes do ensino médio nas escolas públicas estão em escolas em tempo integral, ocupando a 5ª posição nacional, inclusive, mas já foi a 4ª no último censo. E tinha também como foco melhorar a qualidade do ensino, né, principalmente nas avaliações em larga escala, SAEB/IDEB e principalmente o PISA, né, que é a avaliação da OCDE. Então, eu trouxe aí rapidamente, só para visualizar por causa do tempo, o resultado do último IDEB, publicado recentemente,
Na primeira lâmina tem a esfera nacional. Aqui a gente já observa por redes de ensino, rede particular, rede pública, por estado, nessa Sergipe na posição não é indesejável pelo empenho que professores e pelas equipes gestoras nas escolas. Aqui um comparativo de Sergipe, né, a linha superior roxa, né, ou lilás, a rede particular, a linha azul a rede pública, a evolução dessas duas redes, e a do meio a média do nosso estado, digamos. Né, para a gente saber se isso foi eficaz ou não. No caso da BNCC, como todo mundo sabe, um dos elementos foi a constituição das habilidades e competências específicas das 4 áreas, as habilidades de cada uma delas. No PNLD, além de elementos historicamente já constituídos, mas o foco na implantação da Base Nacional Comum Curricular, e nós vimos isso no último edital do PNLD, o de 2018, que está em vigor, inclusive, 2019, 2020 e 2021. E avaliação, no caso específico, o Enem. Também já constituída através de uma política nacional de avaliação, considerando as mudanças impostas pela lei. Então, isso é o que estava no papel, repito, lá em 2017, 2018, e o mundo real, a gente já conseguiu aferir alguns resultados da implantação. E, normalmente, a gente tem dito que essa implantação, por questões históricas, geográficas, econômicas, ela aconteceu de forma desigual em nosso país. E isso foi notificado em matérias, essa aqui é uma matéria do jornal O Globo, mas tem outras matérias que eu também vou citar, e pesquisas científicas. A gente hoje, por conta do observatório, a gente compõe uma rede nacional com outros grupos de pesquisa para o ensino médio de outras universidades públicas, federais e estaduais. Então, a gente tem sempre esse intercâmbio com os colegas que têm investigado o novo ensino médio. Então, algumas informações desse recorte jornalístico: a redução da carga horária dos componentes disciplinares não obrigatórios, na época na lei, então química, física, história. No caso da filosofia, que é o que eu estudo, né? A maioria dos estados, 15 estados, reduziu a carga horária. Apenas 2 teve uma ampliação da carga horária. Sergipe foi um deles. Bom fazer esse registro, Sergipe e Amapá. E outros 10 estados mantiveram, né, antes e depois da implantação do novo ensino médio. Mas desses 10, 2 do ano passado para esse ano já reduziram, que é o estado do Pará e o estado de São Paulo. Então, esse quadro, a gente está esperando a nova regulamentação para poder fazer a atualização dele, para ter um diagnóstico atualizado e mais preciso, né, com o nosso tempo de hoje. A questão dos itinerários formativos, a oferta totalmente desigual, fragmentada, enfim, não é, por estado, né? Inclusive a famosa liberdade de escolha em muitos estados não existiu, né, que era uma das promessas, né, que aparecia inclusive na propaganda oficial, né? E com a vitória do presidente Lula, se esperava, pelo menos um setor significativo da sociedade que votou nele, a revogação do novo ensino médio, né? Vocês viram desde 2016, 2017, muitas manifestações, né, de estudantes, professores, o próprio mundo acadêmico, né, contestando a implantação da lei, e esperava que acontecesse isso. A educação mesmo deve passar perrengues, né, por conta dessa situação, né? Parou de funcionar aqui o negocinho. Obrigado. Então, no ano passado, no primeiro semestre do ano passado, foi feita uma consulta entre gestores, professores e estudantes, nada pelo Ministério da Educação, realizada pela Unesco, o que deu um alto grau de credibilidade a essa pesquisa. Eu não trouxe aqui os resultados, mas assim, nesses 3 segmentos, né, que compõem a escola, a insatisfação foi generalizada no que se refere à implantação do novo ensino médio. E aí teve a discussão no Congresso Nacional, iniciada ainda no final do ano passado, terminada esse ano, também no primeiro semestre, com a constituição de uma nova lei, que a princípio tinha por objetivo principal reformar os pontos deficitários da Lei 13.415.
Então, o ministro, né, comemorou no seu Instagram a aprovação da lei. Na semana seguinte, o CONSED já estava se reunindo com o Ministério da Educação para ver os próximos passos da implantação da lei. Aqui. Pronto, então agora eu tenho quantos minutos? Já vai em 13? Já vai em 13. Tá. Então, o que mudou? Então, vou ser breve, porque meu tempo está pouco, eu quero ouvir também os colegas, acho que todo mundo aqui quer ouvir, e principalmente depois nós trocarmos algumas impressões. Mas a questão da carga horária, que é um dos principais elementos, né, de tensão, né, do ensino médio. Como vocês sabem, a formação geral básica inicialmente era de 1.800 horas. O que foi aprovado, isso foi um avanço significativo, a formação geral básica ampliou para 2.400 horas. E as outras 600 horas, para cumprir aquele mínimo estabelecido pela lei, vai ser destinada aos itinerários formativos. Mas no caso da formação básica, tem dois poréns. O primeiro porém: se o estudante optar por itinerário formativo a formação geral básica, ou o itinerário formativo educação técnico-profissional, essa formação básica vai cair para 2.100 horas. E aí entra o segundo porém. Se o curso técnico escolhido pelo estudante demandar um acréscimo de carga horária além das 900 horas inicialmente pactuadas pela lei, pode também retirar mais 300 horas. Então, o que é que nós vamos ter no cenário a curto e médio prazo? Escolas que vão ofertar formação geral básica com 2.400 horas, e a mesma escola pode ofertar um curso, né, com formação geral de 1.800 horas. Todo mundo sabe que, historicamente, no Brasil, os jovens têm a expectativa de continuar seus estudos no ensino superior. Por isso que é importante ter essa formação geral básica como uma carga horária substancial, e isso, repito, a lei foi fundamental porque ampliou, né? E também para aqueles que, mesmo optarem por itinerário técnico formativo, eles também terão uma formação sólida de conteúdos propedêuticos, científicos, humanísticos, filosóficos, né? Mas do jeito que está, essa desigualdade social que já tinha na Lei 13.415, no modo de ver, vai ser mantida. Então, vou adiantar isso aqui, porque eu já falei, isso aqui é um impacto concreto, né, o que significa uma escola que oferte a formação geral básica com 2.400, 2.100 e 1.800 horas, isso no impacto direto no dia de aula dos estudantes. Os cursos técnicos, né, eu estava dizendo aqui anteriormente para a professora Alicia, né, 2/3 dos cursos técnicos, que estão no catálogo nacional, né, dos cursos técnicos do Ministério da Educação, tem carga horária de 1.200 horas. É por isso que é muito comum nós vermos nos institutos federais, e eu sou suspeito porque eu sou um egresso do Instituto Federal, os cursos técnicos, aqui em Sergipe pelo menos, que foi onde a gente estudou, ter carga horária de 3.300 a 3.600 horas. Por quê? Porque procura manter aquela formação geral básica de 2.400 horas. E aí faz a complementação com o curso técnico. Integrado, inclusive. E não dissociado como está na lei, atualmente. Então, enfim, são várias outras questões, a gente pode discutir, né? Acho que meu tempo já está terminando, eu vou pular aqui para as minhas considerações finais, porque eu tenho sempre dito, tenho sempre feito a seguinte questão, né? As políticas públicas, elas podem vir, voltar, serem alteradas com o tempo, né? Como está acontecendo agora com o ensino médio. Mas a pergunta que nós, né, pesquisadores, pesquisadoras, professores, professoras, gestores de escolas particulares, escolas públicas e a sociedade de forma geral, estudantes, o que nós precisamos nos perguntar e perguntar ao próximo: qual a escola que nós queremos para a nossa sociedade? E eu acho que a resposta para isso pode dar caminhos. Aí, cheguei. E a resposta para essa pergunta pode nos dar caminhos, não é, importantes para pensarmos que ensino médio consequentemente nós teremos. Né? Então, para finalizar de verdade, né, que meu tempo eu acho que já acabou, não podia deixar de citar filósofo. Então, tem um que eu particularmente tenho utilizado muito como referencial teórico para minhas pesquisas e reflexões, é Adorno.
E ele fala o seguinte, em um dos seus textos famosos sobre educação. A exigência que Auschwitz, né, todo mundo aqui sabe o que foi, não se repita, é a primeira de todas para a educação. Porque ele entende que a experiência de Auschwitz é o máximo de barbárie que a população pode produzir, ou produziu pelo menos até então, que ele é da década do século passado, melhor dizendo. Então, por isso, né, a escola, como espaço público e feito para o público, né, precisa eliminar os resíduos que, porventura, tenham dentro dela do que pode futuramente germinar a barbárie em nossa sociedade. Então, a gente precisa perguntar isso, que escola nós queremos, e dentro dessa resposta ou dessa pergunta, pensarmos como a escola pode contribuir, não só para o extermínio da barbárie que nós vivemos cotidianamente, de aquecimento global, concentração de renda, desigualdade entre homens e mulheres, pretos e brancos, etc., mas também uma escola que pense e fortaleça a democracia em nosso país. Então, agradeço a paciência de vocês por terem me ouvido. Peço desculpas para a nossa mediadora se eu extrapolei alguns segundinhos ou minutinhos da minha fala, mas, enfim, estou aberto aí para o diálogo. Obrigado. Obrigada, professor Christian. A gente vai dar continuidade, então, à mesa, falando agora com a professora Alicia, e ela vai falar um pouco sobre os conflitos e as ambiguidades do novo ensino médio. Olá, boa tarde novamente, né? Hoje eu não trouxe nenhuma apresentação, porque a ideia é a gente discutir. E a gente já tem um contato bastante próximo, né? A gente tem esse contato entre a SEDUC e a UFES, e a gente conversa. Eu falo, e aí, tá bom para você, como diz a história, como é que tá? Como é que está essa reforma vista da universidade? Porque uma coisa é você estar na educação básica, a gente está na educação básica, a gente está sentindo, e como é que isso chega na universidade? E aí vou falar um pouquinho sobre Richard Maitland e a teoria do conflito e da ambiguidade. Então, ele fala que toda política pública, aliás, a política pública, ela nasce da demanda de uma sociedade, né? Então, a sociedade demanda e a política pública ela vem sanar um pouco daquilo do que a sociedade pede. A educação, ela passa por diversas transformações, assim como a sociedade passa por diversas transformações, e eu acredito que o novo ensino médio é uma dessas transformações. A gente não tem a mesma sociedade que a gente tinha 100 anos atrás, e a gente precisa evoluir. A gente precisa entender aquela sociedade há, sei lá, 20, 30 anos atrás, a gente não tinha as profissões que a gente tem hoje, a gente não tinha tecnologia da forma que a gente tem hoje. Então, algum avanço a gente tem que fazer. E no decorrer disso, a gente tem várias políticas ao longo desse caminho. E aí eu vou focar um pouquinho na política do novo ensino médio. Quais são os conflitos e as ambiguidades que a gente tem na implantação do novo ensino médio? Não falando de política no sentido do partido político, mas a educação ela passa a ter uma cara daquele partido político, daquela política que está ali, né? Então, falando de 2017, quando a gente começou na implantação, do período que a gente começou até o período que a gente tinha para implantar, a gente ficou ali que a gente chama de limbo, né? No limbo do MEC, que a gente não teve orientação alguma, e aí a gente foi seguindo o plano inicial que nos foi colocado enquanto Estado. Maitland fala que o nível de conflito e o nível de ambiguidade, eles são cruciais para que uma política ela tenha sucesso ou ela tenha fracasso, né? Se o nível de conflito ele é alto, essa política ela dificilmente vai conseguir ser implementada. Então, o que a gente tinha? A gente tinha uma política acabando de chegar, mudando drasticamente todo o conceito que a gente tinha de sala de aula, né? Eu, a partir de agora, preciso trabalhar com meu coleguinha, eu preciso aprender a trabalhar em áreas, eu preciso fazer projetos, eu preciso fazer algo que estava muito diferente daquilo que a gente já é acostumado. Então, conflito está beleza aí, né?
O conflito está beleza porque tem o conflito da gente saber o que a gente vai fazer, a gente não sabe o que fazer. A gente tem uma política, a gente tem a Covid, né? Então, durante 2 anos, essa política de formação foi cortada, então a gente tem a formação feita online, e aí a gente aumenta o quê? A gente já tem o conflito, né? Porque já foi uma política de medida provisória, não foi uma política que foi colocada para a gente. Então, já temos o conflito. E temos a pandemia, a gente aumenta a ambiguidade. Um tem uma informação de uma forma, outro recebe a informação de outra forma. Então, se a gente tem o nível alto de conflito e o nível alto de ambiguidade, essa política tem sucesso? Dificilmente. Por mais que se tente. E aí eu estou falando enquanto pessoa da SEDUC, estou falando enquanto membro, formador, de pessoas que formaram, que foram a campo, estão ali as meninas que foram também, né, Ivânia, Dani, a gente foi a campo, então, mas não funcionava, não adiantava, porque a gente já tinha um nível de conflito alto, a própria resistência natural ao novo ensino médio, e a gente tinha um nível de ambiguidade maior ainda. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Nesse caso, faltavam vários pontos. Os professores, poucas informações tinham. E aí, todo esse conflito, ele deu uma implantação que não foi significativa. Agora, você vai dizer, Lícia, não teve sucesso? Teve. A gente teve muitos casos de sucesso. Porém, na hora o que se apresenta, o que vem primeiro é o problema. Mas a gente tem experiências muito boas do que o novo ensino médio trouxe para a gente, né? Dessa questão de você trabalhar em grupo, de você associar, e aí um pouco diferente do que eu estava conversando com o Christian também, a gente pensa muito em carga horária, em disciplina, separadamente. Eu acho que o novo ensino médio ele veio para que a gente olhe essa carga horária e a gente coloque esse olhar para a sociedade. Porque a ideia do novo ensino médio é fazer com que o aluno pense enquanto ser social. É dar essa criticidade para o ser pensante. E aí volto, é uma política que está 100%, Lícia? Não. Mas ela fez a gente olhar para os nossos, a abordagem que a gente estava fazendo em sala de aula. Então, não é uma política 100%, ela é cheia de conflitos, e não foi uma política 100%, porque ela está cheia de ambiguidades. Né? E aí, Christian mostrou, a maioria dos professores não sabe lidar com o itinerário formativo. No Nordeste é de um jeito, no Sudeste é outro. Eu estou fazendo a formação agora com os outros estados. A gente está numa especialização no MEC, e eu vejo de perto o que a gente entende como itinerário formativo, outro estado não entende. Então, olha o nível de conflito e de ambiguidade subindo. Para que a gente consiga fazer com que essa política aconteça, eu acho que esse já é um grande passo. A gente fazer a política pública ouvindo as partes que estão envolvidas. Então, eu acho que a consulta pública, essa tentativa, está perfeita? Em 1945? Não. Mas ela está mais coesa porque ela ouve as partes. Né? Então, essa lei, a gente consegue ver que ela ouve as partes. A gente entende que nela se tem mais diversidade. A gente vê, não sei se vocês já tiveram acesso, então ela contempla muito as diversidades. Uma vez que a gente tem uma escola democrática, uma vez que a gente aumenta esse nível de pessoas, de acesso de alunos, né? A gente aumenta o nível de demandas que a gente precisa trabalhar enquanto sociedade. Então, eu acho que ela olha um pouco mais. Na verdade, a 14.945, ela é aquele primeiro passo que a gente devia ter dado. A 13.415 é o passo 5. Então, eu acho que é isso. Só explicando um pouquinho. E aí, a ideia é que com essa 14.945, a gente diminua as ambiguidades, a gente volte para o que são as teorias, as bases, o que é a FGB, o que é o itinerário formativo e de que forma isso pode ser aplicado conjuntamente, né, sem perdas, para que a gente diminua os conflitos e a gente realmente tenha uma implantação significativa. Obrigada. Muito obrigada, professora Lícia. Obrigada pela sua participação. A gente vai dar continuidade à mesa agora com o professor João Bosco.
Boa tarde mais uma vez a todos e a todas. Muito obrigado pelo convite, professora. Parabenizo a professora Alice e o professor Cristian pela apresentação. Farei apenas uma sequência dessas ideias já apresentadas, principalmente com a exposição que foi feita pelo professor Cristian, onde ele faz um relato histórico a partir da Lei 13.415 de 2017. Na verdade, existe um dinamismo muito grande no cenário nacional quando se fala em educação escolar. Eu falo de educação escolar porque é a educação que está prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a 9.394, de 1996. Então, essa lei, ela estabeleceu as diretrizes nacionais para a educação, dividindo a educação em 2 níveis, educação básica e ensino superior. E a educação básica é dividida em 3 níveis, infantil, fundamental e médio. E o nível médio é o mais polêmico de hoje, porque nós tivemos, inicialmente, estabelecimento desse nível com a carga horária de 2.400 horas para as 3 séries, 800 horas por série, de forma igual para o ensino fundamental, 800 horas em cada uma das séries do ensino fundamental. Só com a Lei 13.415 de 2017 é que tivemos a ampliação dessa carga horária. A ampliação saiu de 800 para 1.000 horas. E progressivamente para se ampliar, Cristian, para 1.400 horas. Mas essa ampliação de 1.400 para 1.400 horas vai depender muito do que vier a ser estabelecido como diretriz lá no Plano Nacional da Educação. O nosso plano, ele foi prorrogado, o projeto está tramitando no Congresso Nacional e estamos aguardando. Então, tivemos aí um avanço com relação a essa carga horária destinada ao ensino médio. Nós tivemos o ensino médio, o novo ensino médio, estabelecido pela 13.415, 2017. Polêmica muito grande à época, porque o novo ensino médio estabeleceu uma carga horária de até 1.800 horas para a formação geral básica. Aí, quando o professor Cristian faz aquela apresentação, onde nós visualizamos prejuízo para alguns componentes dessa formação geral básica, onde tivemos redução de carga horária na distribuição por série, priorizando aí apenas os componentes português, língua portuguesa e matemática. E aí se estabeleceu itinerários formativos, mas não criaram, com bastante segurança e clareza, as diretrizes para esses itinerários formativos. E havia uma grita muito grande. Então, polêmica nacional, houve um estudo e, dentro do cenário que nós estamos vivenciando, tramitou no Congresso um projeto que culminou com a 14.945, agora em junho de 2024. Então, de novo a polêmica, porque a lei foi aprovada e sancionada já pelo presidente da República. E a própria lei estabelece que nós teremos que implementar os currículos com essa ampliação de carga horária para a formação geral básica, saindo de, era até 1.800, então, no máximo, 1.800 horas para essa formação geral básica. Agora passou a ter, no mínimo, 2.400 horas para essa formação geral básica. E o que é interessante, ela não define prioridade para os componentes curriculares, Cristian. Não define. Por que ela não define? Porque vai depender das diretrizes gerais nacionais que serão estabelecidas pelo Conselho Nacional da Educação. A própria lei regulamenta essas condições para as instituições que atuam nessa área de educação. E compete ao Conselho Nacional a criação das diretrizes nacionais gerais, revendo essas diretrizes para a formação geral básica e estabelecendo as diretrizes para os itinerários. Nós tínhamos até 1.800 horas
passamos agora pela lei 14.945 para, no mínimo, 2.400 horas. Os itinerários pela lei anterior era de 1.200 horas. Reduziu para 600 horas. Porque nós permanecemos com as 3.000 horas para o ensino médio. 1.000 horas para cada série. Mas a lei anterior determinava que a implementação do novo ensino médio teria que ser feita a partir de 2022. E as escolas tiveram que adentrarem nos sistemas estaduais, através do Conselho Estadual de Educação, para aprovação das matrizes curriculares, que é um dos instrumentos de execução do projeto político-pedagógico da unidade de ensino. Pela lei, a escola tem autonomia para elaborar o seu projeto político-pedagógico. E tem no projeto político-pedagógico 3 instrumentos de execução: regimento escolar, matriz curricular e calendário escolar. Os conselhos apreciam o projeto político-pedagógico, aprovam os seus instrumentos de execução, aprovam os regimentos, aprovam as matrizes e aprovam os calendários escolares. E aí, como estava determinando que a implementação teria que ser a partir de 2022, primeira série de 2022, segunda série de 2023, terceira série de 2024. Essas matrizes estão aprovadas e estão em funcionamento nas unidades de ensino que trabalham com o ensino médio. Aí a lei 12.945 de 2024 alterou essa carga horária, ampliando de 1.800 horas para 2.400 horas. E lá na lei também diz que a implementação da primeira série deverá ocorrer já a partir de 2025. Aprovada e sancionada em junho de 2024. Para implementar nesse novo modelo a primeira série em 2025. Tempo muito curto. E isso nos preocupa. Porque, veja, nós temos matrizes aprovadas. Será que os sistemas possuem estrutura suficiente para atender essa demanda de novas matrizes a serem apreciadas e aprovadas para dar início em 2025? Aí a própria lei determinou que a União, o Ministério, criasse grupos, e ela criou um grupo de trabalho, um grupo interfederativo, através da portaria 766, se não me falha a memória. E esse grupo tem um cronograma para ele. É o grupo que vai fundamentar o Conselho Nacional de Educação na elaboração das diretrizes para a formação geral básica e para os itinerários formativos. Esse grupo criou uma primeira versão de um documento e criou uma segunda versão. A segunda versão já foi apreciada. Esse grupo teve o prazo de 5 de setembro de 2024 até 5 de outubro de 2024. E esse grupo terá que entregar no Conselho Nacional, Cristian, até o dia 15 de outubro, esse documento, para que o Conselho apresente o documento e elabore uma minuta de resolução normativa estabelecendo essas novas diretrizes. E essa minuta, como nós estamos no processo coletivo, terá que ser apreciado em audiências públicas. Será que nós vamos ter tempo suficiente? Aí, como é que ficam as escolas? Aí o próprio grupo de trabalho, nessa segunda versão desse documento, sugere que sejam criados currículos transitórios. Porque, veja, eu não posso fugir o que está determinado na lei.
Carga horária mínima para formação geral básica, 2.400 horas. Carga horária para os itinerários formativos, 600 horas, para fechar 3.000 horas. E que essa carga horária, ela tem que ser distribuída, 2.400 horas, de uma forma igualitária para os componentes das 4 áreas do conhecimento. Talvez resolva aquela sua preocupação, Cristian, na distribuição. Só que as escolas têm autonomia. As escolas têm autonomia. E as escolas devem priorizar as reais necessidades e anseios de suas comunidades escolares. O que é que minha comunidade pretende? E ela atrela a essas 4 áreas a necessidade de se criar itinerários que trabalhem o aprofundamento de estudos das 4 áreas e que dê ênfase em pelo menos uma, que é onde entra as eletivas. Para priorizar, Cristian. E mais adiante, 2 áreas dadas eu posso ter. Aqui é o 9.394. Aí eu tenho que ir integrando. Por quê? Eu tenho um outro problema. Sabe qual é o outro problema? Eu tenho, além dessas 4 áreas, eu tenho a área técnica profissional. E o que nos chama a atenção, eu vou apresentar aqui, como é interessante aqui. Que eu vou pular porque o tempo é curto, eu ia explanar isso aqui tudo direitinho. Pronto, está aqui. Parágrafo único do artigo 35C, onde vai tratar do itinerário formativo que possa contemplar a parte técnica e profissional, que é o que interessa às instituições vinculadas ao sistema S, SESC, SENAC, SENAI. Veja como é interessante. Eu saí de 1.800 horas até 1.800 horas, não poderia passar de 1.800 horas. A nova lei 14.945 diz, essa formação geral básica agora tem que ser no mínimo 2.000 horas. E os itinerários, 600 horas. Tem que fazer aprofundamento das 4 áreas do conhecimento: linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências sociais e suas tecnologias, entre a filosofia. Está lá. No mínimo. E aí eu venho com o itinerário para aprofundar estudos nessas 4 áreas e tendo também a possibilidade de criar o itinerário vinculados ao inciso 5, que estabelece as áreas de conhecimento, que trata de cursos técnicos e cursos profissionais. Aí veja, eu saí aqui, 2.400 horas. Quando eu faço a opção para o itinerário contemplando curso técnico ou profissional, eu reduzo para 2.100 horas. Tem cursos, 900, 600 horas, como o Cristian apresentou aí. Cursos de 1.200 horas no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Se eu pego um curso de 1.200 horas, eu tenho 2.100, mais 1.200, eu vou para 3.300 horas para distribuir. E vamos imaginar assim, e o ensino noturno, como é que fica? Temos um problema no ensino noturno, não temos? Porque com a nova lei, ela é bem clara. O ensino médio é presencial. Excepcionalmente, poderemos utilizar recursos tecnológicos. Excepcionalmente. Aí,
O ensino noturno, digamos que comece às 19 horas, geralmente às 19 horas, porque quem estuda de noite trabalha durante o dia. Não tem como chegar antes das 19 horas. Se eu começo às 19, eu vou lá para 22h30, 23 horas, para ampliar essa carga horária. E aí? Temos que estudar. Vai depender agora das diretrizes do Conselho Nacional. Compreende? Agora vejo aqui como é interessante. Analisando a lei, vejam, parágrafo único. No caso da formação técnica e profissional, prevista no inciso 5 do caput do artigo 36 desta lei, a carga horária mínima de formação geral básica será de 2.100 horas. Olha, aquela vírgulazinha, olha lá. Admitindo-se que até 300 horas da carga horária de formação geral básica seja destinada ao aprofundamento de estudos de conteúdos da Base Nacional Comum Curricular, diretamente relacionado à formação técnica profissional oferecida. Qual é o entendimento que nós temos? Que eu vou poder tirar ainda dessas 2.100 horas, 300. Então eu vou cair para 1.800 horas. Mas o entendimento não é esse, não. Literalmente, a análise do parágrafo único está dizendo isso. Se eu estou ofertando meu itinerário contemplando a formação técnica e profissional, que eu caí de 2.400 horas para 2.100 horas, e ele bota aquela vírgulazinha, admitindo-se que eu pegue 300 horas e aprofunde em componentes lá daquelas 4 áreas de conhecimento, de forma a fortalecer lá o currículo na base que contempla aquela formação técnica e profissional. Compreenderam o problema? E aí a confederação fez um questionamento ao ministro sobre esse entendimento. E é polêmico, ele não deu retorno ainda. Como eu faço parte da Câmara de Educação Básica da Confenem, e nós debatemos lá e fizemos um questionamento oficial. Estamos aguardando esse retorno do ministro, já que a comissão, o grupo de estudos, já estou terminando, já está terminando a tempo. Pronto, pois não. Pois não. Vou invadir um pouquinho aqui. Eu estou falando que o mesmo questionamento seu foi o questionamento da gente na primeira reunião que a gente teve, e a gente também fez essa mesma pergunta. A gente entendia que era 300 horas daqueles 2.400, e não. Das 2.100 horas, 300 serão da base em função do ensino tecnológico, do ensino profissionalizante. Como? Vou dar um exemplo clássico. Nos cursos, e aí eu não me lembro agora, não sei se foi designer, e tinha inglês instrumental. Então, qual é a base, qual é a carga, o que tem, qual é o conteúdo de inglês instrumental? Interpretação de texto, técnicas de leitura. A gente tem isso na base? Sim. Então, para esse aluno do curso técnico, essa hora de inglês que está lá na base, ela vai pegar o conteúdo do terceiro ano, basicamente, que é inglês instrumental, que é aprender a interpretar o texto, a reconhecer as técnicas de skimming, scanning. Estou falando da minha área. Então, seria no curso de saúde, né? Lá em biologia, a gente tem a parte de anatomia. Então, essa parte, fazendo a correspondência das habilidades da base com as habilidades da educação profissional e tecnológica. E aí foi essa última informação que eu trouxe, estou trazendo quentinha para vocês aqui. É isso mesmo, Lícia, a preocupação é geral. Mas nós temos que, em síntese, aguardar que esse grupo interfederativo entregue no dia 15 ao Conselho Nacional a versão final do documento norteador. O Conselho Nacional vai fazer análise. Nós temos que aguardar o posicionamento dele, que com certeza vai colocar em consulta pública essa minuta de resolução. Apreciada essa minuta, estabelecendo essas diretrizes nacionais gerais
para a formação geral básica e os itinerários formativos do ensino médio, que nós chamamos aqui em Sergipe de novíssimo ensino médio, porque tivemos o ensino médio, novo ensino médio, agora o novíssimo ensino médio. Lá no Ceará estão chamando de o caçula do ensino médio. O caçula agora. Há um dinamismo muito grande na parte da legislação, tá? Eu compreendo. Então, temos que ter agora paciência. As escolas terão que criar currículos transitórios. Currículos transitórios. Me dê 5 minutos só porque isso é interessante para todo mundo. Por que currículos transitórios? Porque as matrizes curriculares aprovadas, elas tiveram início em 2022, primeira, 2023, segunda, 2024, terceira. Terminou, beleza. Mas quem iniciou essa matriz aprovada, a primeira série em 2023, primeira 2023, segunda 2024, terceira 2025. E quem iniciou em 2024 a primeira dessa matriz aprovada? Primeira 2024, segunda 2025, terceira 2026. Só que essa matriz está com uma carga horária inferior a 2.400 horas. Então as escolas terão que criar currículos transitórios para serem apreciados no Conselho. Atrelado a esses currículos transitórios, um plano de ação para desenvolvimento desses currículos transitórios. Compreendem? Enquanto não for publicada as diretrizes nacionais gerais para a formação geral básica e os itinerários formativos. É isso que tem que acontecer. Então, as escolas, aqui o Conselho Estadual de Educação de Sergipe prorrogou o prazo para protocolar, que o prazo legal pela resolução atual, a 35 de 2024, seria 31 de agosto, como não dá tempo, prorrogou para 30 de novembro, o ensino médio apenas. Com certeza vai ter que prorrogar, que não dá tempo para fazer isso assim não, mesmo sendo currículos transitórios, compreendem? Então a polêmica está aí, temos que ter paciência e aguardar o posicionamento do Conselho Nacional de Educação com relação a essas diretrizes. E o Enem está assegurado, vai ser montado lá em 2027, o Enem 2026, 2027, né? Levando em consideração a Base Nacional Comum Curricular, enquanto não se define isso, Cristiano. Tá bom? Eu espero poder contar com a compreensão de todos os senhores em função do tempo, que eu tinha uma série de apresentações, uma série de apresentações, para criar polêmica mesmo, sabe? Para ver se a gente entende. Eu agradeço a paciência de vocês e a paciência também da nossa coordenadora. Muito obrigado. Obrigada, professor Bosco. Você pode passar o microfone, professor Cláudio, por favor. Excelentes contribuições. Agora a gente dar continuidade à nossa mesa, pedindo ao Cláudio para fazer aí uma relação do novo ensino médio com empregabilidade e o que a gente pode trazer de análise, de compreensão, professor Cláudio, a respeito dessa relação. Novo ensino médio, a questão da formação profissional e empregabilidade. A palavra é sua. Bom, depois dessas aulas aqui, né, é sempre bom relembrar, falar das... Vão ter que ter um pouquinho de paciência com a minha voz, tá, gente? Que eu falei de manhã também. Das diretrizes, do que está por trás de toda a reforma, que nós acompanhamos. E o Senac São Paulo foi pelo caminho da formação técnica. Então, talvez a palavra seja, por enquanto estamos, né, operando com 1.800 horas da educação básica e 1.200 distribuídas entre projeto do ano letivo, projeto de vida e formação técnica profissional, das quais são 120 horas de projeto de vida nos 3 anos, do ano letivo mais 360 e mais 720 horas de formação técnica. E aí, pegando o gancho da pergunta da professora, eu acho que uma grande mudança, eu fui aluno de escola pública, depois fui atrás de formação técnica. Então nós, em São Paulo, atuamos com o ensino médio integrado, né? Então, no nosso caso, da nossa unidade,
Todas as unidades. Nós não temos período noturno ainda. E atuamos manhã e tarde, segunda a sexta, 6 aulas por dia, em ambos os períodos. O que me chamou a atenção, e eu acho que vivemos isso, eu e a professora Lucineide, é partir de uma visão de mercado, né? O Senac trabalha com educação profissional, está em contato com a área de comércio de bens, serviços, turismo, e somos demandados por formação de mão de obra. E o que eu vi nesses 5 anos, nessa operação toda, foi uma possibilidade de gerar ou melhorar a empregabilidade dos jovens. É uma experiência interessante. Não sei responder se vai ter êxito a longo prazo, eu acredito que sim, mas a experiência de curto prazo, que para mim 5 anos são um prazo muito curto de análise, mas o jovem, ao final do primeiro ano, ele já tem uma qualificação profissional. Nós, lá na unidade, atuamos com 3 títulos. Então, técnico em informática, técnico em internet das coisas e, a partir do ano que vem, em inteligência artificial. Então, acreditamos que o jovem, ao final do primeiro ano, coisa que não aconteceria num outro contexto, tem a possibilidade de entrar no mercado de trabalho. Menor de 16 anos, ele vai ser aprendiz, mas já com uma qualificação profissional. Geralmente de assistente, no nosso caso dos 3 títulos. Já no segundo ano, e no primeiro ano, se ele tiver mais de 16 anos, ele vai poder estagiar, vai poder fazer alguma coisa. Ou até abrir seu próprio negócio, né? Depende da estrutura. Mas no segundo ano, ao final do segundo ano, ele já tem 2 qualificações profissionais e ao final do terceiro ano, 3 qualificações profissionais, totalizando as 720 horas dessa formação. Independente do que se mude ou não, nós percebemos, tanto por parte das famílias, como por parte dos alunos, que a formação técnica, ela traz um estímulo para olhar o futuro, junto com o projeto de vida. Então é muito interessante, nas aulas de projeto de vida, não vou me alongar aqui, porque isso daria assunto para a tarde toda, e é um assunto que gostamos muito de discutir. Quando ele, baseado no presente, ele tenta projetar esse futuro de curto prazo, pensando numa graduação, ele já sabe que ele vai poder, tem a possibilidade de gerar renda desde o fim do primeiro ano, com essa certificação de qualificação profissional. Então, esse é um desenho que nós esperamos que seja mantido e que a médio e longo prazo, eu acredito que vai ter muito sucesso. Há uma demanda enorme de profissionais técnicos, mas não há oferta de mão de obra especializada. Então, acho que precisa chegar num equilíbrio, como os professores falaram. Eu espero que cheguemos a isso, porque quando a BNCC foi pensada, para território nacional, então não adianta ter sucesso num lugar e ter que contornar em outro. E é o que a gente espera que isso aconteça. É isso. Muito obrigada, professor Cláudio. Nós vamos, então, finalizar. Eu trago um pouco da minha experiência, da nossa experiência, minha e do professor Cláudio,
enquanto coordenadores do ensino médio. Hoje eu sou técnica educacional, que é o coordenador pedagógico para as demais escolas. Então, no SENAC, a gente tem uma nomenclatura diferente. Então, eu sou técnica educacional do ensino médio. O Cláudio já trabalhou comigo como técnico de área, que seria um coordenador administrativo. E a gente traz aqui um pouco, então, da nossa experiência, do que o SENAC de São Paulo, e, em específico, o SENAC da unidade da Lapa Tito. São muitas unidades do SENAC que já ofertam ensino médio em São Paulo, mas, nesse momento, nós estamos apresentando um pouco o case da unidade de São Paulo, da unidade da Lapa Tito, tá? Então, para começar, acho que o passador está com alguém. Obrigada, professor. Para começar, para querer começar. Não vai. Agora sim. Bom, então a gente vai falar, vou ficar em pé também, professora, fica em pé, vou ficar em pé também. Então, a gente está trazendo aí um pouquinho da experiência do que a gente tem feito no SENAC, lá da Lapa Tito. Só fortalecendo, a gente segue as orientações da Base Nacional Comum Curricular, já atendendo à realidade do novo ensino médio. Nós temos 7 eixos de trabalho de áreas do conhecimento, os específicos de linguagem e suas tecnologias, que abrange os componentes língua portuguesa, artes, inglês e educação física. Eu vou tentar ser um pouquinho rápida, mas um pouquinho didática, porque tem uma pessoa muito especial aqui nessa plateia que não entende ainda esse processo. Eu vou só tentar falar de forma mais específica. O que antes para a gente... É minha mãe, tá, gente? O que antes para a gente tinha disciplinas, né, língua portuguesa, artes, inglês, hoje a gente tem os componentes curriculares das áreas. Então, matemática e suas tecnologias, somente componentes de matemática, ciências humanas e sociais aplicadas, que compreende história, geografia, sociologia, filosofia, ciências da natureza e suas tecnologias, física, química, biologia, formação técnica profissional. E aí é o nosso diferencial quando a gente fala do novo ensino médio, integrado a uma formação profissional. As demais áreas, as demais horas que são para o itinerário formativo, o nosso é utilizado para a formação técnica profissional. E lá no SENAC da unidade da Lapa Tito, a gente tem o técnico em informática, internet das coisas, e ano que vem também ofertando o curso do ensino médio integrado ao técnico de inteligência artificial. Além da formação técnica profissional e os demais eixos, a gente também tem o projeto do ano letivo e o projeto de vida. Estou trazendo para vocês uma prática que foi realizada na área de linguagem e suas tecnologias. Então, a gente tem aqui, por exemplo, deixa eu ver se eu tenho uma luzinha aqui. Esse cartaz é um mapa mental feito por alunos de linguagens e suas tecnologias, onde eles trabalham a questão das danças brasileiras e, claro, o componente de educação física traz a atividade da dança, a língua portuguesa, a pesquisa e a produção textual, artes, as características de cada dança folclórica, de dança brasileira, e inglês também traz considerações dentro dessa proposta. Aqui do lado, a gente tem uma professora vestida ali com uma beca. Essa atividade é outra atividade desenvolvida como júri simulado. Então, numa atividade de linguagens, os professores de educação física, língua portuguesa, artes e inglês fizeram um júri simulado sobre alguns temas preocupantes e relevantes da sociedade. Então, a língua portuguesa trabalhou um simulado para saber se o pronome neutro deveria ou não estar presente na língua portuguesa. A arte trabalhou a questão do uso de imagens de crianças como imagens artísticas, mas que ao mesmo tempo poderia ser uma imagem voltada para o crime e para a pedofilia. Eles também, no mesma proposta de metodologia de júri simulado, eles fizeram uma análise e julgaram se era possível, numa Olimpíada, a competição de pessoas trans. E na parte de inglês, se o inglês deve ou não ser considerado a língua que domina o mundo. Seguindo, outra atividade é uma atividade de matemática.
Os professores desenvolveram um artigo, trouxeram um artigo em inglês, e aí, como a matemática é um componente que trabalha, entre aspas, muito sozinho, se relacionar e trazer uma proposta interdisciplinar com as outras áreas é muito importante. Então, o professor de matemática e inglês desenvolveram uma atividade através buscaram um artigo. Esse artigo fala se a IA ela vai salvar o planeta. Se com o andamento da IA, se a IA teria condições de salvar ou não o planeta. E claro que vem as perguntas. A proposta pedagógica, o objetivo pedagógico dessa atividade, o objetivo de aprendizagem é trabalhar estatística, enquanto que inglês tem uma outra proposta, inclusive ampliar vocabulário dentro de uma perspectiva de inglês técnico, e aí eles fizeram essa atividade. Uma prática de ciências da natureza foi a elaboração de um painel de ciclos biogeoquímicos e moléculas em 3D. Essa atividade foi feita semana passada. Então, veja, para essa atividade acontecer, os professores de Química, Física e Biologia se reúnem, desenvolvem uma proposta, os alunos constroem, mas isso de uma forma bem direcionada, e aí os alunos fazem esses painéis e depois eles explicam como todo o processo acontece, e na medida em que eles estão construindo, eles estão desenvolvendo aí conhecimento. Bom, chegando na prática de formação técnica profissional, a gente tem aqui alguns alunos desenvolvendo uma lâmpada sustentável. Lá no SENAC, na Tito, a gente tem uma sala chamada de Sala Makers, é onde eles fazem recortes de acrílicos e vários outros testes na área de tecnologia. E esses alunos eles estão desenvolvendo uma lâmpada sustentável. Então, aí estão descobrindo, eu estava nesse dia e foi muito interessante. Tem uma placa solar do lado e a proposta deles é que essas lâmpadas sejam construídas no valor barato, né, porque eles fazem todo o custo para ver se isso é possível ser vendido no mercado. E ali a gente tem uma reunião dos alunos discutindo sobre essa proposta. 2 dos nossos professores, o professor Saulo e o professor Guilherme. Na prática de Ciências Humanas e Sociais, eu fiz questão de trazer esse desenho, porque a professora falou para a gente. Então, olha só, os alunos estavam desenvolvendo, dentro da área de Ciências Humanas, a questão de várias sociedades que teriam um determinado modo de produção. E eles tinham que idealizar uma sociedade, trazer um modo de produção, algumas características políticas, de legislação, entre outras coisas. E os alunos construíram essa cidade e colocaram o nome de Sergipe. Essa imagem ela é uma imagem do Copilot, então eles usaram inteligência artificial. E para que isso fosse feito, primeiro eles criaram um mapa mental dessa cidade com todas as características, fizeram um desenho à mão e depois pediram para que a IA criasse essa cidade que eles já haviam criado todas as características. E essa é uma cidade que eles colocaram como nome de Sergipe, e eles trazem a produção do petróleo, eles dizem as características dos carros da cidade e tudo mais. Bom, e o projeto do ano letivo é realmente uma parte muito interessante, porque ao final de cada ano, eles precisam desenvolver e apresentar um produto que foi desenvolvido ao longo do tempo. Eles têm, geralmente, sempre na sexta-feira, às sextas-feiras, eles estão reunidos falando sobre o projeto que eles querem desenvolver, seja na área de hardware, no primeiro ano, software no segundo e programação no terceiro ano. Então, a cada ano, eles apresentam uma atividade dentro de um projeto de ano letivo, que seria um projeto integrador, que vai dar conta dessa área específica da profissional e que eles devem apresentar. Projeto de vida. Eu trouxe esse desenho, essa foto, foi um professor que me mandou. Alguns alunos têm como projeto de vida trabalhar com engenharia, arquitetura, e eles queriam entender como que era a questão faltou a palavra agora, mas da facilidade das pessoas andarem à rua e o que isso poderia ser feito no futuro para melhorar e ajudar as pessoas. E aí o professor traz essa proposta desse projeto de vida deles dentro dessa área que eles querem desenvolver e faz com eles uma experiência para que eles andem pela cidade, e aí eles podem usar diferentes recursos para explorar e depois fazer uma análise crítica de como nosso entorno lá da unidade está, para que eles possam apresentar futuras soluções.
Bom, muitas visitas pedagógicas, muitas visitas pedagógicas. Então, a gente sai para museu, a gente sai para a cidade, a gente vai para a Bolsa de Valores, a gente passeia por vários elementos, nós vamos de metrô. Então, a gente tem uma realidade de alunos que nunca andaram de metrô e alunos que só andam de metrô. E é muito interessante esse processo, porque a gente faz essa formação, a gente traz essa oportunidade de que todos saiam da unidade, a gente vai até a estação da Água Branca, pega o trem, vai para as outras estações até chegar no local. E todos os professores acompanhando, né, da série que sai. Bom, como os nossos alunos são avaliados? Eles são avaliados por menções. Eles têm 3 menções. Eles podem, ao final do bimestre, eles podem estar não desenvolvidos, eles podem estar em desenvolvimento ou eles podem ter desenvolvido as competências e habilidades daquele bimestre. E aí a gente pode perguntar, né? Não desenvolvido em desenvolvimento ou desenvolvido em quê? Em competências. Então, mais uma vez, trazendo a realidade da BNCC, então eles estão em desenvolvimento, não desenvolvido ou desenvolvidos. Para terminar, a gente vai apresentar, então, um vídeo de um projeto do ano letivo para vocês entenderem qual é e como que eles desenvolvem os problemas que eles veem na sociedade e que solução ele traz dentro dessa perspectiva. Falhou aqui. Milhões de pessoas precisam de produtos de tecnologia assistiva. E dentre essas tecnologias, a maioria é muito cara ou desatualizada, principalmente quando falamos de pessoas com autismo. Eu sou o Lucas, representante da VoidCorp. E eu sou a Sara, e hoje queremos apresentar a nossa solução para esse problema, o TACA. Um teclado assistivo com pictogramas e voz integrada, feito para ajudar crianças autistas a reconhecerem sentimentos, ideias e ações de forma acessível. Nosso teclado é fácil de usar e ajuda na inclusão social. E o melhor ainda, você pode personalizá-lo com um conjunto de teclas adicionais adquiridas com o nosso plano para diferentes situações e lugares. Queremos transformar e melhorar a vida dessas crianças com TACA. Isso foi tudo. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Bom, além disso, eles participam de Olimpíadas do Conhecimento, participam de concursos internacionais. Existe uma necessidade muito grande de toda a equipe de professores trazer o engajamento desses alunos. Não é fácil, eu estou trazendo uma coisa muito legal, mas não é fácil, tá? Não é só isso. Por trás disso tem muitos desafios. Nós lidamos com 500 adolescentes e adolescentes que estão numa perspectiva de uma escola, mas de uma escola que eles estão ali para interagir. Quem tem a expectativa de que o filho vai fazer um curso profissional, vai sair daqui a pouco muito bem obrigada, preparado para o mercado de trabalho, é a família. Os adolescentes, eles desenvolvem esse entendimento e essa consciência ao longo dos 3 anos. Então, essa é a nossa realidade. Agradeço a participação de vocês aqui nesse momento. A gente vai dar continuidade, então, à mesa e abrir as perguntas. Obrigada. Alguém pergunta do auditório? Não? Quer falar alguma coisa? Bom, então acho que podemos encerrar. Você quer falar, professor? Ah? Sim, por favor. É apenas complementar uma informação, talvez os senhores e senhoras não saibam, mas eu sou egresso do Sesc Senac. Eu estudei quando o Sesc Senac funcionava aqui no ginásio Charles Moritz, ali naquele prédio. E eu ajudei a mudança, professor, lá para Ivo do Prado, quando saiu o Senac, lá para Ivo do Prado na época. Então eu sinto muito orgulho de ter participado dessa instituição brilhantíssima. Aprendi muito, colaborei muito. Inclusive, a professora Aida, o professor Milton, na época, que dirigiam o Sesc Senac, eles me convidavam para poder orientar os meus colegas. E eu negociei com eles, porque eu sempre fui bom em negociar.
Eu vou fazer um contrato. Eu fico aqui no horário da tarde para ajudar os meus colegas. Agora, eu vou ter que almoçar aqui e jantar. E eu vou ter que ter, no mínimo, 1 hora do ginásio disponível para a gente bater bola. Aí assinaram o contrato. Beleza, pronto. Eu sinto muito orgulho. 30 anos de magistério no ensino superior e colaborando ainda com a educação escolar, porque eu entendo que a educação é o único caminho que faz com que o ser humano progrida e evolua e atinja seus reais objetivos. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. A federação está sempre à disposição para atender no que for preciso, viu? Christian, pode ficar à vontade. Bom, Peter, aqui rapidinho, né, porque tem outra mesa já agendada, só para fazer 2 breves comentários, né? O primeiro, o Cláudio falou no final da exposição dele, Cláudio, não é isso? Pronto, anotei bem. Que não adianta Sergipe ter o melhor modelo de ensino médio do Brasil, ou as escolas particulares aqui de Sergipe igualmente, e estados vizinhos como o nosso, Alagoas, Bahia ou até outros, né, ter justamente o contrário, né? Até porque todos irão, quando vão, né, realizar o Enem, vão disputar vagas no mercado de trabalho, então precisam ter condições iguais. E acho que essa deve ser um dos norteadores, né, de qualquer política pública, dar condições iguais para aqueles e aquelas, né, que serão beneficiadas ou beneficiados por determinada política pública, no caso aqui específico, o ensino médio. E outra questão que eu tive que pular, né, porque aqui na exposição tinha um tempo, queria ouvir os colegas também, ouvi-los, mas eu pulei uma parte, né, que é importante, que o professor João Bosco também mencionou, a Alicia, em forma indireta, mencionou também, que é a questão da construção do diálogo, né, em busca da construção de consensos, né? Então, nós estamos aí diante de uma agenda, o professor João Bosco citou literalmente o que está acontecendo na esfera do Conselho Nacional de Educação, o Congresso Nacional, através do Plano Nacional de Educação, e depois esse debate vai vir para os estados, né, no Conselho Estadual de Educação, na Secretaria Estadual de Educação, na Federação Estadual das Escolas Particulares, enfim. E eu quero dizer isso porque no observatório, e aí na condição de professor, mas também de pesquisador, fica de costa para vocês, desculpa. E na condição também de pesquisador, a gente está disposto a dialogar, a construir possibilidades com a nossa experiência, que é pouca, com o nosso conhecimento também, que é pouco, mas visando isso, construir uma escola que dê igualdade para todos e todas, principalmente os 84% de jovens que estão matriculados nas escolas públicas de nosso país. Então, agradeço mais uma vez, Cristiano, pelo convite. Foi uma satisfação poder compartilhar com vocês esse momento e, enfim, até uma próxima. Obrigado. Bom, obrigada a todos, então. Boa tarde para vocês. Obrigada. Nossos agradecimentos aos facilitadores deste rico diálogo que colocou em evidência o novo ensino médio.